Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém e o assunto de hoje é o dízimo no judaísmo, como ele se pratica nos tempos de hoje e também nos tempos bíblicos. E para nos ajudar a responder tudo isso, a gente convidou um rabino brasileiro. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A gente está agora em Jerusalém, no bairro de Nachlaot, na frente de uma sinagoga, e a gente consegue ver aqui uma caixinha de caridade ou de dízimo. E como vocês podem ver, tem mais de um espaço para colocar o dinheiro, e isso mostra também que no judaísmo esse assunto é super interessante e super complexo. O que a gente vai falar hoje, pessoal, é sobre o judaísmo. Eu sei que diferentes comunidades, diferentes igrejas têm costumes diferentes, mas hoje a gente vai falar de judaísmo com o rabino Roni Gurvitz do canal Contraste. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Aline, um prazer, uma alegria estar com todo mundo e contigo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é o que é o maaser, o que significa a palavra? A palavra maaser em hebraico, a gente traduz como dízimo, mas por quê? Porque maaser é Esser, de 10, de 10. Então é certinho. Então, dízimo em hebraico a gente chama de maaser. E o que a Torá, o que a Bíblia hebraica fala que se tem que dar, como funciona? Na Bíblia hebraica, o dízimo ele está relacionado só à produção agrícola, a frutas, verduras, legumes e etc. E então a pessoa que produziu, o agricultor, ele tinha que dar uma parte da produção dele a determinadas pessoas. Existia a parte que era dada aos sacerdotes, existia a parte que era dada aos pobres, que é o que nós chamamos de dízimo. Bom, hoje em dia, a maior parte das pessoas não são agricultores e nem nos tempos bíblicos todo mundo era. Como funciona a questão do dízimo para quem não é agricultor, para quem não tem campos e colheitas? Fantástico, porque realmente existe uma obrigação do ser humano pensar no próximo. Então, a ideia do dízimo, ela foi importada, né, da parte agrícola para a parte monetária, para o salário da pessoa, exatamente ela poder já saber de antemão que parte do que ela tem, ela vai destinar a causas sociais. Como tu muito bem explicou, o dízimo são os 10%, a obrigação é dar de tudo que é agrícola, mas tem uma tradição judaica que fala também do salário de outras coisas. Mas na prática, como se calculam esses 10%? Ótima pergunta. Então, o cálculo do dízimo não é a partir da renda bruta que você tem. Então, se você imaginar que você ganha R$ 1.200 por mês, mas na sua conta, depois de pagar imposto e etc., chegam R$ 1.000. Então, o dízimo são R$ 100. E esse dízimo a gente toma muito cuidado, até na casa dos centavos, para ser exatos 10% da nossa renda. E se por acaso alguém quer dar mais que 10%? Calculou os 10% até os centavinhos e quer dar mais. Ou ao contrário, alguém que não tem condições de dar 10%. Como funciona para essas pessoas? Antes de tudo, quem quer dar mais, parabéns, é muito legal. É uma pessoa que está com um coração bem generoso e sabe da dificuldade de outras pessoas. Então, essa pessoa ela deve fazer o seguinte: 10% certinho é o dízimo dela, mas além disso, o que vai além é chamado de tzedakah, caridade, justiça social. Você entendeu? Se for menos também, ou seja, a pessoa não entra na categoria do dízimo, ela está dando tzedakah, ela está fazendo justiça social, caridade. Então, na realidade, no judaísmo, a gente tem dois conceitos. A gente tem o dízimo, que é o maaser, e a tzedakah, que é a justiça social. Qual é a diferença entre os dois? Então, em relação a para quem você vai dar o dízimo ou a justiça social, a tzedakah, não tem diferença. A diferença realmente é a quantidade, que o dízimo ele é exatamente 10% da sua renda líquida. Já
A tzedakah, como a gente falou anteriormente, ela pode ser mais e ela pode ser menos. É interessante que tem várias passagens bíblicas que tratam do tema do dízimo, como por exemplo em Malaquias 3:10, onde lá está escrito uma promessa, que a pessoa que dá o dízimo constantemente, Deus vai trazer uma abundância tão grande até que a pessoa vai se cansar de dizer chega, chega, já é muito. Essa promessa existe com relação ao dízimo, de acordo com a tradição judaica. A tzedakah, a justiça social, é um preceito super importante, mas essa promessa só aparece no dízimo. Vamos falar um pouco mais de tzedakah, da justiça social. Como a gente pode dar ela? Precisa ser em dinheiro? Para começar, Aline, parabéns, você faz uma tradução muito boa, porque tzedakah vem da palavra tzedek, que é justiça. Muita gente pensa como caridade, e caridade tem aquele negócio, uau, como eu sou superior e estou dando para uma outra pessoa. A visão divina não é essa. Deus te dá uma bênção, ajuda outras pessoas com isso, faz essa justiça. Uma justiça que não depende de governo, não depende de ninguém. É algo que vem do seu coração, como está escrito na Bíblia, né? De você abrir sua mão para a pessoa que está necessitada. Para quem eu posso dar? Na tradição judaica, a gente pode dar para pobres, a gente pode dar para pessoas que têm dificuldades de ter remédios, pessoas que precisam de qualquer tipo de assistência, até mesmo psicológica. E uma coisa muito interessante é que nós valorizamos também a justiça social de ajudar, dar acesso à espiritualidade a quem não pode. Então, no judaísmo, há muito essa ideia de doações para casas de estudos judaicos. Então, na realidade, a tzedakah pode ser dinheiro, tu pode também doar o teu tempo, tu pode também não dar o dinheiro necessariamente à pessoa, mas pagar o estudo da pessoa, quer dizer, a tzedakah tem um leque de opções muito, muito grande. Então, a pessoa ela tem que usar essa justiça social com inteligência, com sabedoria. Às vezes, 1 hora de um advogado, para ele é muito mais fácil dar, e para a pessoa que recebe é muito mais precioso. Ele não teria um atendimento tão bom e, às vezes, tão barato. Então a pessoa ela pode dar aquilo que ela tem de melhor, ela pode dar o dinheiro, ela pode dar o alimento, ela pode dar o serviço, ela pode doar o tempo dela. A tzedakah, a justiça social, como a gente estava falando, a gente pode dar tempo, a gente pode dar dinheiro, pode dar comida, pode pagar pelo estudo de outra pessoa, quer dizer, tem muitas opções de como dar. E para quem dá também, quer dizer, a gente pode dar para pessoas necessitadas, para sinagogas, para instituições de caridade, tem muitas maneiras diferentes para quem dá, até inclusive se pode dar para pessoas necessitadas da sua própria família. E agora, isso quer dizer que já que a tzedakah tem tantos tipos diferentes dela, quer dizer que a gente também tem níveis. Tem um rabino muito importante que se chama Maimônides, que ele vai falar dos 8 níveis de tzedakah. Os 8 níveis de justiça social. A maior de todas, a número 1, qual é? É a justiça social que tu ajuda a pessoa a se sustentar sozinha. É aqui, como a gente diz em português, não dá o peixe e sim ensina a pescar. Então, quando tu vai e tu ajuda a pessoa, ela crescer e ela no futuro não precisar mais de caridade. O segundo nível é que tu não sabe para quem tu tá dando e nem quem recebe sabe de quem recebeu. Então, uma doação completamente secreta. E por que isso é legal? Porque tu não pode sentir aquele orgulho que o rabino está falando. Eu dei, tu não consegue ver fisicamente para quem tu deu e também a pessoa que recebe não sabe para quem agradecer. Então, tem esses diferentes tipos de doação. Tem ali na sinagoga que a gente começou o nosso dia, tem uma caixinha com vários buraquinhos. Vamos ver eles e entender o que eles são e aproveitar para falar dos outros níveis de Maimônides. Vamos lá? Vamos lá. Chegamos agora na frente da sinagoga. A gente está vendo aqui a caixinha, ou melhor dizendo, as caixinhas de doação. Essa aqui está escrito Matan Beseter, que é justamente essa doação secreta, que tu não sabe para que o dinheiro vai ser usado e também quem recebe, claro, não tem como saber quem doou,
Mas tem outros aqui. Rabino, conta o que são os outros. Então, aqui está escrito azeite para luz. O que é isso? É a luz espiritual. É manter a sinagoga, manter casas de estudos. Então, a luz é uma metáfora bem interessante. Aqui é um acróstico de bondade. Por exemplo, empréstimos sem juros. Uma pessoa que não quer receber caridade, mas ele está precisando de um dinheiro, mas se ele pegar no banco vai doer mais. Então aqui se faz empréstimos sem juros e existe uma caridade, uma justiça social geral que vem com o nome de Tzedakah. E aqui a gente está vendo a lista completa dos 8 níveis de caridade de Maimônides. Quem quiser também pode parar o vídeo e ler com calma, mas eu quero chamar a atenção de vocês de algum dos pontos que estão na lista. O número 1, o melhor de todos, é ajudar a pessoa a ela não precisar mais de ajuda, a ela ser independente. Também é considerado melhor uma doação anônima. E também no número 5 a gente consegue ver, é melhor a gente dar antes que alguém venha nos pedir. E eu acho super engraçado o número 8, que é dar de má vontade. Então a ação conta, mesmo se não é feita de todo o coração. Não todo mundo tem como vir até a sinagoga, deixar aqui suas moedinhas, deixar a sua doação. Tem gente que quer fazer isso em casa. Como isso funciona? Então cada pessoa pode e deve ter aquele cofrinho. De várias formas, ela pode fazer o cofrinho dela, qualquer caixa fazendo um buraco ali em cima. E a gente tem o costume de todo dia dar, porque isso não só que você está ajudando outras pessoas, você está ajudando a si mesmo. Sabe por quê? Porque você aprende a ser generoso. Você se condiciona a sempre estar pensando nas outras pessoas. Diz a Bíblia que é uma das formas de você fazer o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui. Tu tem uma moedinha? Vamos lá. Então, a gente tem uma moedinha. Deixa eu mostrar para vocês a propósito que bonitinha ela é. Essa aqui é uma moeda aqui de Israel com a menorá, com candelabro desenhado. Então, qual é a sua caixinha? Qual a minha caixinha? Eu vou aqui dar para quem está precisando ajuda, sem juros, para a pessoa se reerguer. E eu vou dar para quem está precisando da luz espiritual de Deus. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o dízimo no judaísmo, sobre a Tzedakah, sobre a justiça social e como isso funciona aqui em Israel e também para judeus no mundo todo. Eu quero dar um agradecimento especial ao Rabino Roni Gurvitz, que veio até aqui para ficar com a gente hoje, e convidar vocês também a seguirem o canal dele. O canal se chama Contraste. Pode dar umas palavrinhas pro pessoal? Então, vem visitar o nosso canal do Contraste, você que gosta de temas bíblicos, de temas místicos, de música judaica, é um canal muito legal, vem visitar a gente. E um obrigado especial a vocês que assistiram o vídeo de hoje, obrigada Rabino, e também se inscrevam aqui no canal para mais vídeos direto de Israel. Um grande beijo e até a próxima! Shalom, shalom!